Fala turma, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não gravo um episódio dos setores da Bolsa e hoje falaremos sobre as principais pagadoras de dividendos. O que a gente vai ver nessa aula de hoje sem muita enrolação, direto ao ponto. A gente vai ver o que são dividendos e de onde eles vêm de maneira bem objetiva, a importância dos dividendos na sua carteira, o efeito de reinvestir os dividendos, que é um efeito fantástico, os cuidados a se tomar, esse tópico devia estar aqui grifado em vermelho, porque é muito importante dentro dessa aula, os cuidados a se tomar das coisas mais relevantes que você tem que prestar atenção. A principal diferença conceitual entre empresas que pagam dividendos e as que não pagam dividendos em termos de estrutura da empresa em si, indicadores para analisar dividendos e as maiores pagadoras de dividendos da década. E eu vou analisar com vocês os números, os resultados das três maiores. E se você já acompanha aqui no nosso canal, você sabe que em um momento eu lancei uma aula sobre dividendos que está aparecendo aqui. Essa aula em particular é uma aula, ela é densa, ela é bem completa, mas ela é um pouco mais técnica sobre dividendos. Na aula aqui de hoje eu trouxe de uma maneira bem mais mastigada, tentando ser o mais didático possível. E se você quer se aprofundar no detalhe técnico da parte de estatuto de empresa, juros sobre capital próprio, tributação no detalhe, assista essa aula, não perde, ela é bem completa, mas essa daqui ela é desenvolvida para tornar as coisas mais palatáveis para você de um jeito muito mais prático, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá! Comecemos do início. O dividendo, via de regra, é o quê? Do que é o dividendo e de onde ele vem? A regra é simples, tá? O dividendo, via de regra, é a distribuição do lucro da empresa para o acionista. Nada mais é do que o seu fluxo de caixa que a empresa te paga. Dividendo pode ter uma definição mais complexa, ele pode ter uma série de peculiaridades, mas simplesmente eu quero que você, investidor, entenda o seguinte: quando uma empresa paga dividendo, via de regra, ela pegando parte do lucro dela e distribuindo para o acionista. O porquê que ela faz isso, vantagem, desvantagem, o que funciona ou não funciona, a gente vai ver ao longo dessa aula. Mas guarde de maneira bem simplista falando, o dividendo nada mais é que a distribuição do lucro da empresa para nós, acionistas investidores. Legal? E qual que é a importância dos dividendos na sua carteira, na minha carteira? Esse é um ponto bem importante, quero que você preste muita atenção. O dividendo, ele depende do resultado da empresa. Matheus, por que isso é importante? Isso não é óbvio? Não é tão óbvio, porque o dividendo ele depende quase que exclusivamente do resultado da empresa e, obviamente, da intenção dela distribuir para você esse resultado ou não. Tem empresa que tem lucro e não paga dividendo, tem empresa que tem lucro e distribui na forma de dividendos. Porém, via de regra, uma empresa só paga dividendo se ela teve resultado. E ela literalmente pegando o resultado da operação dela, que é a operação real, do resultado real, da venda de produto ou serviço real dela e paga para você. E isso é importante por causa do seguinte: no fim das contas, essa aqui é uma metáfora que eu inventei, mas tem muito sentido, não importa o tamanho da máquina. Não importa se é uma máquina pequena, média ou grande, o que importa é o produto que sai dela. Nessa metáfora, a máquina é o valor da empresa, o preço dela, e o produto é o dividendo pago. Se tem uma empresa que você investiu 10 mil reais nela e ela te paga R$1.000 de dividendo por mês, em termos de geração de fluxo de caixa, é a mesma coisa que uma empresa que vale 5 mil reais hoje e te paga os mesmos R$1.000. Ou uma empresa que vale 100 mil reais e te paga os mesmos R$1.000. Porque você, no fim da linha, está querendo usufruir do produto final dela. É óbvio que tem uma diferença monstruosa em termos de dividend yield, de payout, de risco dessas empresas. Mas eu estou falando que, do ponto de vista de que eu quero uma geração de fluxo de caixa, me importa o fluxo de caixa da empresa, não o tamanho da máquina em si. Visto que uma das metas como investidor, pessoal minha, acredito que você também deve ter uma familiaridade com isso, é você viver de renda. Quando o assunto é viver de renda, a gente não pode deixar de fora falar sobre dividendos. A ideia de você entender o dividendo é o quê? É a distribuição do resultado real da empresa, sempre via de regra, tem exceções que eu vou comentar, que vai para o seu bolso. Então, no fim das contas, a grande metáfora é a seguinte: se a empresa está valendo um pouco mais ou um pouco menos, ela está te pagando o mesmo dividendo, você não deveria se importar com a oscilação dela. Se você quer ser sócio de uma empresa e essa empresa está pagando bons dividendos para você e eles são derivados do lucro, a oscilação do preço te importa menos. A oscilação do preço é a máquina aumentar ou a máquina diminuir. Porque você não tem a intenção de vender. Você quer usufruir daquilo.
Você quer usufruir daquilo que está derivando da empresa para você. É óbvio que tem um aumento patrimonial, se a empresa valoriza, você pode vender, é uma outra discussão. Eu estou falando aqui do conceito de você usufruir do que está sendo pago da empresa para você, do lucro da empresa real para o seu bolso real. Por que eu estou comentando esse ponto com bastante ênfase? Porque o dividendo é o fluxo de caixa derivado do resultado da empresa para o seu bolso. Enquanto que o preço da ação, olha que coisa interessante, é o valor percebido pelo mercado. É o puro valor percebido pelo mercado. O mercado é o acordo entre compradores e vendedores. Se todo mundo concorda com o preço, é aquele preço das empresas. E no curto prazo, isso é altamente especulativo. Altamente especulativo, porque o preço de hoje não reflete o resultado da empresa de hoje. O preço de hoje é toda a perspectiva futura do mercado trazido para hoje. Ninguém investe numa empresa pelo lucro que ela deu no passado, concorda? As pessoas investem numa empresa pelo lucro que ela vai dar. O que ela já deu já foi para trás. A ideia é o que ela vai dar para frente. E tudo isso tem uma expectativa, tem um cenário, tem um otimismo, tem pessimismo. Porém, o que importa realmente, na última linha, é o resultado da empresa. É o lucro da empresa. E ainda hoje eu vou defender que se você está na fase de construção de patrimônio, o dividendo em si não importa. O que importa é o resultado da empresa. A gente vai explorar sobre isso. Esse é um ponto que eu bato bastante aqui no meu canal, nas minhas redes sociais. Mas eu estou fazendo uma aula aqui sobre dividendos por causa do seguinte ponto-chave. Sem os dividendos, o mercado para de ter sentido. Isso é uma coisa completamente maluca. Olha que legal. Você pode ganhar dinheiro com o mercado de ações de dois jeitos, certo? Primeiro jeito, você comprou uma ação a R$10, ela foi para 100, valorizou em 10 vezes. Ou o dividendo pago para você. Tem esses dois jeitos de ganhar dinheiro, certo? Agora, elimina o dividendo da jogada. Matheus, sobrou a valorização da empresa. Mas sem o dividendo, a empresa não teria sentido a valorização dela. Olha que pensamento maluco, me acompanha. Você investe em uma empresa real, perfeito, que tem resultados reais. Só que se essa empresa, ela em nenhum momento da vida dela vai pegar o lucro dela, ou ter a possibilidade de pegar o lucro dela e te pagar, concorda que você nunca compraria um negócio desse? Porque isso não vai ter uma geração de fluxo de caixa para você. Se eu comprei ações de qualquer empresa que seja, e ela não tem nunca a expectativa de me pagar dividendo, não tem por que eu comprar. Ah, Matheus, mas ela pode valorizar. Mas o que faria ela valorizar se não vai sair fluxo de caixa dela? Você entendeu o paradoxo? Se eu comprar uma coisa que nunca vai me pagar nada, eu não tem sentido aquilo valorizar ou desvalorizar, porque seria completamente especulativo. E a gente sabe que, já vi nesse canal diversas vezes, que o preço de uma empresa, no longuíssimo prazo, acompanha o resultado dela. Mas isso só existe porque a empresa tem a possibilidade de pegar o lucro e te pagar. Porque imagina que de repente você investiu na minha empresa, na Smart Invest, legal? Ela vale hoje, vou inventar aqui, R$1 milhão no mercado, daqui a 10 anos ela vale R$100 milhões. Só que se eu não posso pegar parte disso e pagar para você, quem disse que ela vale 100 milhões? Você não pode fazer isso para nada. Ah, mas o mercado pode comprar, mas o mercado não iria valorizar a empresa se ela não pode te pagar um fluxo de caixa, entendeu? Então é por isso que o dividendo, apesar de não ter utilidade prática, eu digo utilidade prática em termos de a empresa distribuir ou não, para quem está construindo patrimônio, eu vou defender esse ponto ainda hoje, sem eles o mercado não existe. Se uma empresa hoje que não paga dividendos, e ela pode vir a pagar lá na frente, e essa é uma intenção de quem investe por longo prazo. Mesmo investindo em empresas que não pagam dividendos hoje, a ideia é que eventualmente elas passem a pagar. E o preço que você pagou hoje na empresa, que você pagou a empresa R$10, você pagou uma cotação dela, ela virou 100, e lá quando ela está valendo R$100, ela te paga 5, 6, R$10 de dividendo no ano. Porque aí você está tendo um dividendo muito grande em relação ao preço que você pagou e a empresa, além de tudo, vale mais. Mas sem a geração de fluxo de caixa propriamente dita, o mercado não existiria, no meu conceito. Olha que coisa maluca, legal? E então vamos lá. Entenderam aqui a importância do dividendo na carteira? Não entendeu, pessoal? Deixa a pergunta aqui embaixo, é extremamente importante. Que ele sai do resultado da empresa, porque é a distribuição do lucro, e o preço, no curto prazo pelo menos, ele é o valor percebido. Perfeito? Ele está precificando o futuro, enquanto o dividendo é o lucro real do hoje. Legal? Vamos lá. Agora vamos para o próximo ponto. O efeito de reaplicar os dividendos. Isso aqui é uma das maiores mágicas do mercado. Se existe alguma magia no mercado, é a magia de você reaplicar os dividendos. Eu vou comentar aqui sobre as ações, certo? Porém, nos fundos imobiliários, cujos quais pagam dividendos mensalmente na forma de aluguel, o efeito é muito mais expressivo. Então, repliquem o raciocínio aqui para fundo imobiliário também. Olha que curioso. Esse aqui é um estudo que simula
1.000 ou 10.000? Deixa eu ver se eu não lembro aqui, acho que são 10.000, né? Deixa eu confirmar. É isso mesmo. Simula o investimento de 10 mil reais, perfeito, em 99 no Ibovespa, sem a pessoa reaplicar dividendos. De 99 a 2019, em 20 anos, 10 mil reais teriam virado 97.587. Mas um retorno de 812%. Agora, se a pessoa reaplicasse os dividendos pagos, perfeito, uma carteira hipotética, o reinvestimento do dividendo da empresa, o que teria acontecido? Olha o que teria acontecido. Teria acontecido o seguinte: o retorno da pessoa teria sido de 2.155%. 100 mil reais teriam virado 250.384. É importante separar o seguinte: uma coisa é você somar o dividendo no seu ganho. Legal? Aqui está somando, a linha azul está somando o dividendo. A empresa pagou o dividendo, ele é somado, perfeito? A outra é reaplicando. Uma coisa é você ganhar R$2 da empresa, legal, de dividendo. Outra coisa é você reaplicar esses R$2 e esses R$2 passar a rentabilizar para você. Então não é que a linha azul não tem dividendos. A linha azul aqui, ela tem os dividendos, mas não estão reaplicados. A linha verde é incluindo a reaplicação dos dividendos. Entenderam? É o efeito bola de neve. Porque hora que você pegou o que a empresa te pagou e você comprou uma parcela societária dela, aquele dinheiro passa também a rentabilizar para você e cria o efeito bola de neve dos juros compostos. Isso também se replica em qualquer mercado. Esse aqui é um exemplo de $1 investido no S&P 500 em 1870 até 2013. Mas, Matheus, são 150 anos, eu não vou viver tudo isso. Tudo bem, a ideia é você entender o efeito que isso tem. Se der uma olhada, $1, opa, aqui ó, $1 é investido em 1870 no S&P 500 teria virado aproximadamente $800 em 150 anos. Enquanto que, se você reaplicasse os dividendos, esse $1, em vez de virar aproximadamente $800, teria virado aproximadamente $300 mil. Então olha só que coisa maluca. De menos de $1.000 para $300 mil. São quase 300 vezes o efeito. Ou você simplesmente pegar os dividendos e reaplicar. Olha como esse efeito no longo prazo ele fica absurdamente gritante. Olhando o gráfico não dá essa impressão, mas a escala aqui está em log. A cada troca de linha é vezes 10. Então realmente você vê a diferença de ordem de grandeza que existe. Para empresas individuais também acontece. Esse aqui é o caso da Taesa, inclusive uma das empresas que vai estar no top ranking de dividendos. Aqui está a linha em laranja, o retorno sem reinvestimento de dividendos, de R$1.000 na Taesa, que virou aproximadamente 2 e uns quebradinhos, enquanto você reaplicar os dividendos da Taesa na própria Taesa, no espaço de 10 anos, teria virado quase R$8.000. Então, um ganho de 4 vezes mais ao reaplicar os dividendos, perfeito? A Grendene, mesma coisa, reaplicando os dividendos, se não me engano aqui são R$100 no prazo de 8 anos teriam virado R$245, enquanto reaplicando dividendos teriam virado R$410. Então esse efeito ele acontece em empresas que a gente olhando o gráfico delas, elas não são empresas tão movimentadas. Se olhar o gráfico delas de valorização, você não enxerga uma valorização tão grande delas, porque a valorização do preço não computa você reinvestir os dividendos, ela só computa o dividendo em si. A empresa pagou o dividendo, ele está lá computado. Porém, se você enxergar que esse dividendo podia ter sido reaplicado dentro da própria empresa e isso valorizar a cota dentro dela, tem todo o sentido do mundo em criar esse efeito de juros compostos. Porque você entendeu o raciocínio? Se a empresa te pagou o dividendo, você recomprou ela, se tornou mais sócio. Você comprou novas ações que agora trabalham para você também. Que na outra vez que ela pagar dividendo, ela vai receber mais e você tem mais e você compra mais e gera bola de neve. E uma pergunta clássica que sempre surge nessa hora. Matheus, eu tenho que pegar o dividendo e comprar a mesma empresa para ter esse efeito na minha carteira? É óbvio que não. Você vai pegar todos os dividendos que você recebeu no mês, vai somar com o seu aporte e vai comprar qualquer coisa. Criou o mesmo efeito. Você pegou o fluxo de caixa pago para você por um ativo e transformou em mais ativos. Então você não tem que comprar a mesma empresa. É que os estudos aqui eles são feitos dentro da própria empresa para ter sentido para você. Mas você recomprando qualquer coisa, o efeito é absolutamente o mesmo. Tá aqui todo mundo comigo? Dúvidas? Deixa aqui embaixo que é extremamente importante para nós. Legal? E um outro caso aqui bem interessante também da Itaúsa. Ah, vocês não estão vendo aqui o PowerPoint, né? Vocês estavam vendo só a minha cara. Vamos lá. Aqui é a Itaúsa, no caso.
se você pegasse a linha vermelha, que é Itaúsa, sem os dividendos, perfeito, R$100 nela teriam virado aproximadamente R$500, um pouquinho mais. Agora, na linha rosa, quando o Itaúsa, somado os dividendos, mas sem reaplicar, só com os dividendos computados, teria virado aproximadamente R$1.800. Agora, se você reaplicasse os dividendos, ou seja, você comprou mais parcelas societárias, se tornou mais sócio, isso tirou uma bola de neve, você transformou R$100 em mais de R$4.500. Perfeito? Isso aqui é extremamente importante para você entender como que o jogo se toca. Perfeito? Vamos lá. Próximo bloco agora, os cuidados para se tomar a respeito de dividendos. Para o que você está fazendo e presta muita atenção, porque aqui que está as grandes armadilhas que as pessoas se perdem quando vão falar de dividendos. Cuidado número 1. Dividendos são descontados do preço das ações. Ele é descontado do preço da ação. Como assim? Imagina uma ação XPTO cotada a R$25, você tem uma ação. O seu saldo total é R$25. A ação XPTO vai pagar R$2 de dividendos. Já é devido, já está na data X. Agora, a ação XPTO, a cota dela vai cair para R$23. Porque isso é descontado no preço da ação. Logo, seu saldo final vão ser os R$23 da cota e os 2 do dividendo. Então, você mantém os seus R$25. Você não tem ganho patrimonial quando a empresa paga o dividendo, que isso é descontado do preço da ação. Tem muita gente que investe e não sabe disso. E isso é... Por que isso acontece? Porque a empresa ela tinha esse dinheiro, certo? Que fazia parte do valor dela, agora ela vai pagar, ela perdeu esse dinheiro. Então, uma empresa que valia 100 milhões, cotada a R$100, vou exagerar aqui para ficar mais simples o entendimento, tá? E ela vai pagar 10 milhões de reais de dividendo, ela passa a valer 90. Então você vai receber R$10 de dividendo e a empresa passa a valer 90, porque ela pegou o dinheiro dela e não é mais dela, ela distribuiu. Então isso é descontado do preço da ação. É por isso que eu bato muito na tecla que para quem quer construir patrimônio, o dividendo em si, ele não importa se for reaplicado. Porque se a empresa não pagou o dividendo, ela segurou o dinheiro para ela. Ela segurando o dinheiro para ela, ela conseguiu reter o lucro para crescer. Perfeito? Então vamos lá. É até o próximo cuidado. As empresas que não pagam dividendo têm uma vantagem quanto às que pagam, que é o que? Ela retendo o lucro dela, ela valoriza a cota. Imagina que a mesma empresa de 100 milhões de reais, ela lucrou 15. Ela passou a valer 115 milhões. Se ela não distribuiu esse dividendo, agora ela vale isso. Ela tem esse valor para ela. Isso reflete no preço da ação. Então, quando a empresa lucra e não distribui, na teoria a cota dela valoriza. A cota não, o preço da ação dela valoriza. E uma dica para você, quem quer aprender a analisar esse resultado, pode usar o ROIC. O ROIC é Return on Invested Capital. É um indicador que também tem uma aula que deve estar aparecendo aqui, se eu não me engano, se eu não esqueci na verdade, que te ensina a mensurar o retorno sobre o capital investido da empresa. Mas a empresa não pagar dividendo não é uma coisa boa. E dependendo do que você está buscando, é até uma coisa boa. Perfeito? Se você quer uma empresa que tem um potencial de crescimento maior, você tem que buscar uma empresa que não paga dividendos, na teoria. Eu vou explicar isso também num ponto-chave da diferença fundamental entre empresas que pagam dividendos e não pagam. Mas uma é essa. Empresas que não pagam dividendos, na teoria, têm um potencial de crescimento maior. E as empresas que pagam dividendo, na teoria, têm um potencial de crescimento menor. Mas ao você reaplicar os dividendos, a sua valorização tende a ser maior do que da própria empresa, porque você aumentou a sua parcela societária. E isso, pessoal, é uma coisa extremamente importante de você sacar na hora que a gente fala de dividendos. Entendeu esse raciocínio? Mesmo que a empresa que paga dividendos não valorize muito, ela não tende a valorizar tanto que ela distribui o lucro dela, ela não retém para crescer, e você recomprar a empresa, você pode acabar tendo o mesmo efeito de uma empresa de crescimento que não paga dividendos, porque você aumentou a sua parcela societária na própria empresa, enquanto a outra você não aumentou a parcela, mas ela valorizou sozinha porque ela reteve o lucro. Show? Dúvidas? Deixa aqui embaixo, essa é uma aula extremamente importante para você, feita como todas com bastante carinho. E agora sim, um dos principais cuidados, tá? Cuidado com empresa que paga muito dividendo. Pessoa que só olha dividendo. O mercado sabe que as pessoas só olham dividendo. A empresa, lembra que eu falei que era via de regra a distribuição do lucro? Uma empresa ela pode liquidar o caixa dela, liquidar a reserva dela, liquidar ativo, transformar em dinheiro e pagar dividendo. As empresas podem fazer isso, mas, Matheus, isso não acontece. Acontece. Tem um caso famosíssimo que chegou na mídia, que é o caso da Oi. Se olharem aqui, eu peguei um artigo da Suno muito bem feito, que levantou aqui o estudo de lucro da empresa, da Oi, e proventos em verde. Tá? Lucro está em azul, dividendos estão em verdes. Olha que vários períodos a Oi distribuindo dividendos com resultado muito inferior.
e tendo prejuízos depois constantemente. Não adianta nada uma empresa pagar dividendos, zerar o caixa dela, quando ela precisava do dinheiro para se reestruturar, ela não tem mais, tem que tomar dívida, a dívida tem um juros gigantesco, tanto que foi um caso altamente polêmico, que a Oi tem prejuízo, a Oi fecha resultado negativo 2016, 2015, enfim. E tem recuperação judicial e era uma empresa que vinha pagando bons dividendos, mas simplesmente por teimosia da empresa para manter o acionista agradado. Cuidado com isso, cuidado com dividendos altos. E eu jamais poderia deixar de falar o seguinte, cuidado, o mercado ele é soberano. O mercado sabe mais que eu e mais que você. Não existe almoço grátis. Se alguma coisa está pagando muito, talvez tenha algo errado por trás ou um risco que você não está enxergando. Isso aqui é uma maneira polida de dizer o quê? Não é só você que é o espertão ou a espertona. Você não achou o pote de ouro que ninguém no mundo viu. Nós não somos o floco de neve especial que enxergou o que o Warren Buffett enxergaria. Nós somos pessoas normais, regulares na fila do pão, que não tem nada de errado com isso, certo? Mesmo o Buffett e os grandes erram também, mas a ideia é, não queira ser mais esperto com o mercado. Essa é a receita para você tomar a primeira rasteira. Você pode buscar empresas rentáveis, com bons dividendos, mas não vá só olhando para isso. Entenda o risco do negócio, entenda o que de fato está acontecendo com a empresa antes de você tomar uma decisão de comprar ou não. Legal? Então, muita atenção. E como é que a gente se protege dos falsos dividendos, Matheus? Tem que ficar acompanhando se a empresa pagou dividendo, ficar vendo notícia dela, vendo se liquidou ativos? Não, é o jeito mais simples do mundo. Eu fui pesquisar sobre isso, para ver, até para levantar conteúdo para trazer aqui para vocês, como é que as pessoas recomendam que você faça isso, e eu vi 32 mil jeitos diferentes. E para mim, eu falei, quer saber? Tem um jeito só que resolve isso. Como é que você toma cuidado com os falsos dividendos? Aprendendo a analisar o resultado da empresa. Ponto final. Se a empresa tem receita crescendo, EBITDA estruturado, não tem dívida, diferencial competitivo, tem lucro, tem boas margens, acima da concorrência, tem vantagens competitivas com ela, tem um longo histórico, tem um ROIC elevado, é isso que te importa. Que se a empresa pegou o lucro dela e distribuiu para você, ela reteve, reinvestiu, tanto faz. Se ela for saudável financeiramente, você como sócio vai se dar bem. Tenha certeza que você vai se dar bem. E como é que eu aprendo a analisar os resultados das empresas? Não poderia deixar de falar e convidar você para conhecer o Renda Passiva Vitalícia. É o primeiro link que está aqui embaixo, é o link do meu curso online. A proposta dele é bem simples, quer ser o curso online de investimento mais completo da internet. Obviamente eu comento disso no começo da aula, mas esse é um momento bem apropriado. Que se você gosta de metodologia de ensino, gosta como eu explico as coisas, clica aqui no link de baixo para você conhecer o Renda Passiva Vitalícia. O curso, ele é bem completo, finanças pessoais, renda fixa, ações, fundo imobiliário e bem destrinchado todos os tipos de conteúdo. Tem mais de 19 horas para você ter uma ideia e eu vou sempre atualizando e colocando mais e mais conteúdo. Clica aqui embaixo para conhecer, 0 compromisso por uma semana. Se você não gostar do conteúdo, me manda um e-mail e fala, Matheus, não gostei da cor do slide, sem crise, e tudo é reembolsado para você. Mas a ideia é que se você quer aprender a investir e analisar o resultado de um jeito profissional que vai te dar consistência, conheça o curso Renda Passiva Vitalícia. Legal? E qualquer dúvida, obviamente, manda aqui embaixo e me acione nas redes sociais. Show? Continuando agora. Indicadores para analisar dividendos, tá? Tem 2 indicadores principais quando o assunto são dividendos. O primeiro, o dividend yield, o segundo, o payout. O dividend yield é um pouco perigoso. O que é o dividend yield? É o percentual de dividendo pago para você na empresa ao longo do ano ou de um período específico em função do preço. E nada mais são do que os dividendos pagos ou os proventos pela cotação da empresa. E o payout, que para mim tem muito mais sentido de ser analisado, que são os dividendos pagos pelo lucro líquido da empresa. Vamos entender os dois, começando pelo dividend yield. O yield, que são os dividendos pagos pela cotação da empresa, vai te retornar quantos por cento em cima da cotação da empresa ela te distribuiu de dividendos. Então, por exemplo, uma empresa X que distribuiu R$ 5,00 de dividendos ao longo de um ano para o seu acionista. Imagina que o preço dessa ação no final do ano estava em R$ 50,00. Logo, o dividend yield dela vai estar em 10%. Aqui faltou um zero, tá, pessoal? Devia estar os 50 aqui, 5 por 50. Vai estar em 10% ao ano. Entenderam esse raciocínio? Simples, direto e objetivo. Se ela distribuiu R$ 5,00 e está cotada a 50, o yield dela é de 10%. Legal? Faltou, de novo, reforço, faltou um zero aqui embaixo. E o outro indicador, que é o payout, são os dividendos pagos pelo lucro líquido. Isso vai me dizer quantos por cento do lucro da empresa ela distribuiu
para o acionista. Para mim, o payout tem muito mais sentido de ser analisado do que o dividend yield. Primeiro que o dividend yield é em função do preço, e preço para mim não importa. O payout me diz uma informação muito interessante. Vamos lá. Uma empresa X também teve um lucro de 50 milhões e distribuiu desse lucro 10 milhões. Ela reteve 40. Logo, o payout dela é de 20%. Ela de 50 distribuiu 10. Por que essa informação ela é mais relevante do que o dividend yield para mim? Porque uma empresa que pega o lucro inteiro dela e distribui para você, agora vamos fechar naquela parte do diferenças conceituais entre as empresas que pagam dividendos e as que não pagam. Presta muita atenção aqui. O que leva uma empresa a distribuir o lucro dela? Ah, Matheus, ela quer agradar o acionista, ela quer premiar. Tudo bem, nem toda empresa quer fazer isso. Por que tem empresa que paga dividendo e empresa que não paga? E se você analisar, que daqui a pouquinho eu já vou te mostrar a lista das principais empresas, vocês vão enxergar que, de maneira geral, as empresas que pagam bons dividendos são empresas maiores, usualmente líderes de mercado, com modelos de negócio muito bem estruturados, usualmente sem dívidas, no mercado já consolidado. Por quê? O lucro delas, elas meio que, bem entre aspas, não tem muito o que fazer. O Itaú não vai conseguir dobrar de tamanho, não tem muito mais espaço para a Ambev crescer dentro do Brasil. É lógico, novos negócios, expansão, isso sempre existe. Mas você enxerga comigo que uma empresa desse porte, ela já é bem estruturada ao ponto que ela pode pegar o resultado dela e pagar para o acionista? Tem um caixa muito bom. Então, usualmente, as empresas que pagam bons dividendos são empresas maiores, mais estruturadas. E enquanto empresas que retêm o resultado são empresas que querem crescer. Uma empresa no setor do varejo, uma mid-cap, uma empresa menor, uma empresa que está num setor de altíssima expansão com um projeto novo. Então são perfis de empresas diferentes. Não é só o ato de pagar dividendo ou não que vai para o seu bolso. O perfil da empresa por trás do pagamento de dividendo é altamente relevante. E você entender isso te ajuda demais a conseguir tomar uma decisão para o seu perfil de investidor ou investidora. Se você é uma pessoa que tem mais receio do mercado de ações, ainda assim quer entrar nele, talvez tenha sentido, olha que sacada, buscar empresas que pagam bons dividendos. Não pelo dividendo em si. Não pelo dividendo em si, mas sim pelo fato de que as empresas que pagam dividendo têm um viés mais protetivo. Mas, Matheus, eu vou ter uma rentabilidade menor. Não se você pegar e reaplicar os dividendos. Sacou? Pessoal, e não falei isso no começo, mas vale agora. Se você chegou nesse ponto aqui, tá gostando desse conteúdo, dessas sacadas que eu só vejo em curso pago para te ensinar, deixa o like, compartilha esse vídeo para chegar para as pessoas, ajuda o canal a crescer e motiva demais a gente a continuar oferecendo esse conteúdo aqui para você. Perfeito? Muito obrigado desde já. Então, entenderam esse raciocínio? Ótimo. Então, esse é um ponto-chave extremamente importante. Vamos voltar agora para o PowerPoint e continuar. E quais são as maiores pagadoras de dividendos da década? Eu peguei um ranking aqui da Money Times das top 20 pagadoras de dividendos. Temos em primeiro lugar a Taesa de Energia, pagando 12,4% ao ano em média. Seguido pela CEMIG, Comgás, a Vivo, Copel, Ferbasa, a Vivo paga uns dividendos bem gordos mesmo, Santander, Sanepar, Transpaulista, Banco do Brasil. E da 11 ao 20, a Engie, Bradespar, Copel, Grendene, CESP, Banrisul, Santander, Banestes, Bradespar e ABC Brasil. Repararam alguns pontos em comum aqui? Vocês repararam? Vários pontos em comum? Um ponto que eu aposto que vocês repararam é o seguinte: muito banco e muita empresa estatal. E tem sentido, são empresas maiores, mais estruturadas. Empresas de energia também, Taesa, a Engie. Então é importante você entender o tipo de empresa que está no ranking. Mas, Matheus, eu vou comprar os top 10. Arrisco seu, porque não existe almoço grátis. Mas se você está buscando empresas que pagam bons dividendos, não custa você pegar e analisar essas empresas. Cuidado para não cair num caso extremo como o da Oi, ou empresas que não têm resultados tão consistentes. Perfeito? Mas vamos lá. Vou analisar agora os números, perfeito, das top 3 empresas. As top 3 empresas são Taesa, quais são as outras mesmo? Só para dar uma olhada aqui. Estou aqui até com o Fundamentei aberto. Vamos começar olhando a Taesa, CEMIG e Comgás. Vamos lá. Vamos para o site. Estão vendo aqui? Estão. A Taesa, uma empresa que vale 13,9 bilhões de reais no mercado. Legal. Listagem dela não é novo mercado. Ela tem a controle estatal, que é os únicos motivos pelos quais eu fico fora dessa empresa, tá? Eu não gosto de empresa estatal, nada de errado com quem gosta dela. Empresa que tem Unity também, eu não gosto, eu acho que é um sinal de governança não muito boa, não é novo mercado, por óbvio, teria que ter sua ação ordinária, e o governo, então eu fico de fora. Mas em termos de resultado, é uma empresa bem interessante. Vou pegar aqui, ó, lucro e cotação. Impreterivelmente, isso sempre anda junto. O retorno histórico dela
Em 14 anos valorizou quase 900%. Se formos olhar os resultados dela, bem simplistamente falando, tá? Em termos de receita dela, uma evolução bem grande. Ela chegou a ficar bem estagnada de 2013 até 2017, mais ou menos, né? Era realmente começou a bombar 19 e 2020 agora. Mesmo em 2020, em toda a crise que existiu, uma empresa de energia acabaram crescendo bastante, legal? O EBITDA dela, a gente for cruzar a receita com o EBITDA, essas duas linhas muito próximas é algo extremamente interessante que mostra que a empresa tem um custo muito organizado, porque entre a receita e o EBITDA sai o custo do produto e o custo da empresa. Então isso mostra uma estrutura de muita organização. Se for pegar o EBITDA contra o lucro líquido também, essas duas linhas muito juntas mostram que a empresa tem um controle em depreciação, amortização, impostos e juros de dívida, legal? E se formos olhar aqui, vocês estão enxergando a tabelinha, o payout dela, olha o payout dela, quantos por cento ela distribui. Então ela distribui quase o lucro inteiro e nos últimos 3 anos, que de fato a receita dela subiu muito e ela passou a pagar um payout menor. Então olha que curioso, a distribuição de dividendos dela em 2019 foi maior do que em 2018, ela distribuiu em 2018 960 milhões e distribuiu 1,1 bilhões, né? Passou de 1 a plural. 1,1 bilhões de reais de dividendos, só que aqui esse 960 era 90% do lucro dela. Agora esse 1 bilhão,1 é metade. Então olha que sacada, ela distribuiu mais dividendo com payout menor. Isso aqui é interessantíssimo, porque ela reteve o restante, ela reteve metade. Ela reteve outro 1 bilhão para ela. Isso dá um potencial de crescimento muito bom. Empresas meio termo que distribuem parte e retém metade é um perfil de empresa que eu, Matheus, busco. Matheus, por que você não tem Taesa? Repito, pela interferência do governo com uma dívida bem controlada. Bacana? Então a próxima empresa é a CEMIG 4. CEMIG. Vamos ver, vocês estão vendo aqui, né, na tela. Tá mudando, tá carregando, tá. Vamos lá. CEMIG, um valor de mercado um pouco maior, 22 bilhões, perfeito. Listagem também nível 1, também interferência do governo, por mais que isso esteja mudando, não mudando. Não tem tag along de 100%, tem um free float bem baixo, então assim, em termos de governança eu fico de fora, também de energia, legal. As subsidiárias dela, Taesa, Light, Renova. Se for ver lucro versus cotação dela, também tende a ter uma curva similar. Retorno histórico, 2.800% em 23 anos, bacana. Vamos olhar aqui a curva dela de resultados, sendo bem objetivo. Receita dela também subindo, de maneira muito mais estável do que a Taesa, que deu uma guinada ao final. Pegar a receita contra o EBITDA, já tem uma abertura aqui de boca do jacaré em 2016. Se for aqui, ó, 16, a receita dela caiu, o EBITDA caiu bastante, e ela retornou a receita em 2017, a de 2016, mas o EBITDA dela ainda ficou bem menor do que de 2015, ou seja, o custo operacional dela ou do produto subiu bem. Bacana? Aí o EBITDA dela também caiu, a margem dela 5, 8, 12, 11, 13, tá uma recuperaçãozinha de margem, mas ainda assim sofreu muito nos anos, provavelmente da crise hídrica, se não me engano. Posso estar errado em relação à data, tá? A dívida dela também está bem controlada nos últimos anos. O payout dela, payout bem baixo nos últimos 1, 2, 3, 4 anos, uma distribuição de payout bem não tão grande. Olha aqui um dos problemas, ó, distribuiu 200% do que deu de resultado, distribuiu 150% do que deu de resultado. Isso é perigoso, está distribuindo mais do que deu resultado para a empresa. Isso tende a fazer o quê? Afetar o caixa, de 3,1 para 1,8. Então, mas foi daqui que saiu? Não, mas com certeza tem algum impacto em cima disso. E se for cruzar o EBITDA contra o lucro líquido, tem um acompanhamento bem razoável também. E a outra empresa, no caso, é a Comgás, Cegás. Vamos ver. No caso da outra empresa é a Cegás. Carregando aqui. Carregou. Uma empresa de 150 anos de mercado, 25 de bolsa, 19 bilhões. Também é segmento de listagem tradicional. Não tem tag along de 100%. Free float ridiculamente zero. Legal. Resultado dela, ela ficou em termos de cotação de lado por muito tempo, depois ela bombou. Eu até lembro essa data, né, quando ela foi para 100, quase 200 reais, se não me engano. Aqui, o retorno dela nos últimos 22 anos foi de 16.000%, na última década de 1.000. Lucro versus cotação também tende a acompanhar junto. Os resultados dela, receita, vamos lá, dar uma olhada aqui, limpar tudo. A receita dela também é uma receita subindo.
O EBITDA dela também tende a acompanhar bem. O EBITDA contra o lucro líquido também acompanhando, mostra uma estrutura bem saudável. Se formos olhar aqui, a margem dela, uma margem bem razoável, não estabilizou tanto, mas podemos pegar de 2016 até 2020, uma média bem de padeiro de 15%, dívida bem controlada. Payout, 150%, 188%, 175%, 147%. Então, isso me deixa bem ressabiado. Distribuiu o provento mais do que a empresa lucrou. E uma dívida que não é um valor nominal tão baixo, mas ela vem crescendo receita, vem crescendo EBITDA de maneira razoavelmente coerente. Perfeito? Legal, pessoal. Gostaram? Viram como mesmo as 3 empresas top pagadoras de dividendo têm perfis diferentes? Tem objetivos diferentes, portes diferentes e comportamentos um pouco diferentes. Aprenda a analisar a empresa como um todo e comenta aqui embaixo se você gosta de empresas que pagam dividendos e qual que é a sua favorita. Legal? Vejo vocês na próxima aula. Abraço!